preparando aqui uma nova decolagem para termos os ativos no Brasil ainda subindo de forma mais vigorosa. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde avaliamos o que aconteceu de mais relevante na semana, como se impactou os principais mercados e tentando já traçar aí alguma previsão, eu não gosto de falar, né, mas tentar colocar o caminho que a gente imagina que os ativos possam seguir nos próximos dias. E sem antes lembrá-los que na terça-feira tivemos mais uma aula aqui do Focalize 360, dessa vez focada em fundos imobiliários, e foi uma aula bem especial porque, na nossa visão, fundos imobiliários estão vivendo um ponto de inflexão bem interessante, porque numa possível expectativa de virada de taxa de juros, os fundos imobiliários ainda estão oferecendo um upside muito interessante, especialmente na possibilidade de valorização de cota, mas a recorrência do aluguel nesse momento ainda está muito interessante e ainda com a isenção de tributos. Então, se você não sabe como escolher uma carteira, foi uma aula bem especial, está disponível aqui no YouTube para vocês e lá na plataforma 360, que é gratuita, basta você se inscrever, você já tem acesso a todas as aulas que a gente ministrou durante esse ano de 2025. E convido você mais uma vez também para conhecer o Aposentado Rico, para quem ainda não teve oportunidade, 63 episódios, todos atemporais, né? Então dá para maratonar se você quiser, tá lá todos os temas listados, todas as plataformas, Spotify, YouTube, Deezer, Apple TV. Então, se vocês gostam de um debate leve, divertido sobre investimentos, estilo de vida, o Aposentado Rico é o podcast que você deveria assistir. Muito bem, e essa semana? O que nós tivemos? Uma semana mais curta aqui no Brasil, tendo em vista o nosso feriado na quinta-feira, mas foi uma semana sem grandes sobressaltos, no sentido de estarmos fora, mas não tivemos grandes surpresas essa semana. E no Brasil, tivemos um certo descanso, digamos assim, depois de uma subida bastante vigorosa. Eu já vou colocar o gráfico aqui para a gente dar uma avaliada. Mas, tendo em vista o comportamento dos ativos no mundo inteiro, me parece que é apenas uma preparação para que possamos alçar ainda voos mais altos. Eu venho falando disso aí nas últimas semanas. Eu acredito que em breve iremos testar o topo histórico. Casualmente, essa semana eu acabei dando 3 entrevistas diferentes. Em todas elas eu citava essa possibilidade. E numa delas até o pessoal diz, pô, você está otimista, né? Eu digo, olha, é uma questão de juntar os pontos. Me parece que está havendo uma recuperação de otimismo no mundo inteiro e o Brasil se oferece como um player bastante interessante para esse fluxo que está entrando. E o dinheiro continua vindo, mês de abril, semana que vem nós já vamos ter os números de fechamento, mas foi positivo. E me parece que maio já abre positivo também. Então, me parece que é somar 1 mais 1, nós logo chegaremos no teste, ao menos no teste nominal de topo histórico. E lá fora, por que a gente tem observado, até vou começar, antes de mostrar os gráficos aqui no Brasil, eu prefiro começar com o S&P, porque tem uma relevância aqui de 9 pregões de alta, né? E me parece que iremos confirmar, está muito próximo de fechar a bolsa lá nos Estados Unidos, 9 pregões de alta, só para vocês terem uma ideia, a última vez que aconteceu isso foi em 2004, então são mais de 20 anos, 8 pregões até acabaram acontecendo, esse ano mesmo aconteceu 2 vezes, ano passado também, mas 9 já fazia muito tempo, então foi uma recuperação bem relevante, aqui é a soma de alguns fatores, entre eles a possibilidade do Banco Central americano iniciar a baixa de taxa de juros, saindo resultados corporativos bastante relevantes e mais altos que a expectativa, alguns dados antecedentes que saíram que tinham uma expectativa de uma possível recessão um pouco mais dura, não estão indicando isso, além, obviamente, das conversas, mesmo que preliminares, entre China e Estados Unidos, para sentarem, ainda não se sabe quem é que vai piscar primeiro, né? Mas
existe uma forte sinalização de ambas as partes sentarem na mesa. Então o mercado também já entende isso como positivo. Eu vou dar uma revoada geral e vocês vão ver que as bolsas praticamente mundo afora se recuperaram. Nasdaq não foi diferente, também ofereceu aqui mais um pregão de alta consistente. Nikkei no Japão também. Olha só a bolsa, o índice europeu, né, como também acabou oferecendo já um pivô de alta e já caminha fortemente em relação ao topo anterior. Eu queria chamar a atenção de vocês da DAX, que é a bolsa na Alemanha, que já se aproxima do topo histórico. E quando a gente traz o VIX, nós vemos ele voltando gradativamente, já muito próximo do patamar, próximo dos 20. Abaixo dos 20 a gente volta a ter uma certa tranquilidade. Então, a sinalização aqui é bem interessante. E aí, quando a gente vem para a Bolsa Brasileira, o que nós temos aqui? Nós temos o nosso Ibov batendo lá numa resistência desse mega canal de alta aqui e formando, possivelmente aqui, uma formação de mastro e bandeira, que se confirmada, vai romper certamente o patamar do topo anterior. Mas eu, se fosse para fazer uma aposta curta, eu diria que estamos preparando aqui uma nova decolagem para termos os ativos no Brasil ainda subindo de forma mais vigorosa. Quando a gente olha para o dólar, não está muito diferente. Lembra que semana passada nós tínhamos aquele pivô de baixa, que confirmou-se mais uma vez e veio testar a região daquele fundo, perto dos 5,60. Deu uma leve recuperada, mas mantém-se aqui abaixo de 5,70. E é uma região, na nossa visão, de importante suporte para a moeda americana. E o DI 27, que seria o DI que o mercado mais observa nesse momento, mantém-se abaixo dos 14, o que permanece indicando aquela ideia de que teremos mais uma alta na taxa de juros e, quem sabe, possa ser a última, né? Então, tendo em vista isso, provavelmente o ano de 2025 teremos ainda uma taxa estável, né, 14,75, quiçá 15, né, acho que não passa de 15, no limite, até acho que para nos 14,75, e já, quem sabe, esperamos até o final do ano a possibilidade de vermos essa taxa iniciar o seu ciclo de baixa, e o DI já projeta isso em certa medida, quando nos apresenta aqui taxa já abaixo dos 14. Então, isso aqui é muito importante, especialmente para os cíclicos domésticos, podem impactar inclusive as small caps. Então, vamos ficar bastante atento a essa possibilidade, assim como os fundos imobiliários, que eu falei no início aqui do comentário, que também podem ser positivamente impactados em relação a isso. Então, o mercado, como ele antecipa esses fatos, muitas vezes a gente não precisa esperar o avião estar completamente alinhado para a decolagem. Quando ele começa a taxiar, talvez a gente precise pensar em algum tipo de posicionamento para conseguir surfar a onda um pouco antes dela arrancar. Então, pessoal, se gostaram, deem seu like, assinem aqui nossas redes. Lembro vocês para assistirem a aula de fundos imobiliários, assistam lá os nossos episódios do Aposentado Rico e espero que tenham todos um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!